Ô Miguel, deixa eu te falar uma coisa pra você. Você não é profeta, nunca foi profeta e nunca será profeta. Segundo o laudo pericial bíblico, eu vou usar esse termo técnico porque eu posso usar. Laudo pericial bíblico significa uma análise profundo dentro da Bíblia. O último profeta, como eu falei nos vídeos aqui anteriores, só foi até João Batista. Acabou. Não existe. Põe isso na sua cabeça. Você pode até ser chamado por Deus. Você pode até ser chamado pelo Espírito Santo, por Jesus. Mas isso é uma mentira se intitular como profeta. Então você não é profeta. E acabou. Isso é antibíblico. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Washington Divino e sou teólogo, historiador e quero falar a respeito desse rapaz aqui, o Miguel. Não conheço o Miguel, mas de acordo com a desenvoltura dele, quero falar sobre ele dentro da Bíblia. Meu negócio é Bíblia, tá? Vamos lá. A Bíblia está aqui na minha mão, certo? E meu negócio é Bíblia. O livro de João, Lucas 16, versículo 16 até o 17, declara que os profetas e a lei duraram até João Batista. Então, não existe mais profeta. Depois de João Batista vai entrar aí os evangelhos do reino que passou a ser anunciado. Então, Miguel, como teólogo historiador que sou, não vim aqui para se levantar contra você. Até porque eu reconheço que você foi chamado por Deus. Se foi ou não, é Deus que vai julgar. Mas faço-me lembrar que Davi uma vez disse assim: longe de mim tocar nos ungidos do Senhor. Mas só quero te lembrar, Miguel, que você é um adolescente de 14 anos, tenho 47 anos, vou fazer, e os mais velhos de que eu, junto comigo, você tem que aprender muito ainda. Por quê? Primeiro, no Velho Testamento, Davi, quando foi ungido, quando foi chamado, Davi estava com 15 anos de idade, quando foi ungido por Samuel a rei, e reinou com 37 anos em Hebrom como rei. Agora, Miguel, presta bem atenção aqui. É uma pessoa de experiência que está falando com você, além dos outros pastores que têm experiência mais do que eu, viu? O livro da Bíblia destaca a responsabilidade de um presbítero ou bispo em relação à sua própria casa. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Esse trecho enfatiza que um presbítero deve governar bem a sua própria casa e tendo seus filhos em sujeição com toda modestia. Significa que para ser um pastor, um bispo, primeiro, é escolhido por Deus, segundo, levantado na sua idade aí de 15 anos, começa a reinar seus 25 a 30 anos e tem que ser casado, marido de uma só mulher e ter autoridade sobre sua casa. Você ainda não está pronto para ser pastor, Miguel. Agora, falando um pouco da minha história, Miguel, da experiência que eu tenho, presta bem atenção. Eu nasci em 1978. Fui ungido na progressiva cidade do São Francisco do Conde, na minha Bahia, que eu não estou no território baiano, mas sou baiano. Nasci em 78. E fui ungido a pastor. Presta bem atenção. Quando eu chegava no ministério com 16, 18, 20 anos, eles diziam, Deus usava vaso, que eu tinha chamado e eu ia ser ungido a pastor missionário. Tá? Fui ungido com 22 anos. Com 23 a 24 anos, eu assumi o ministério de pastor. Então não é assim, com 15 anos, 16 anos, sou pastor e já assumi um púlpito. Deus desaprova esse...
Agora presta bem atenção aqui, Miguel e sua comitiva. Ninguém está contra o seu ministério. Quem tem conhecimento da palavra de Deus, não. Tem coerência. Só quer te alertar dos perigos espirituais. A Bíblia, ela não especifica direito quantos anos Pedro teve quando foi chamado por Jesus. Existem evidências que possivelmente foi na faixa de 20 anos que Pedro foi chamado por Jesus e assumiu o ministério com 30 anos. Pedro foi, com evidência, assumiu seu ministério com 30 anos. Bom, nós temos aqui uma história sobre Timóteo, Miguel. É direcionado para você, Miguel. Timóteo era um jovem, um adolescente igual você, que viajou, aproveitou o período da sua adolescência de 14 anos, 15 anos, viajou com os apóstolos aprendendo para depois assumir o ministério. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11 e 12. Então, a Bíblia vai declarar que Timóteo passou a maioria do tempo da sua adolescência aprendendo. Com 30 anos, ele assume o ministério, que é uma missão muito difícil, de pastorear a igreja na Ásia. Depois que ele aprendeu o que é pregar o verdadeiro evangelho. Você ainda precisa se desenvolver muito, Miguel.